Para os lugares, para darmos prosseguimento ao próximo minicurso. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui seguindo para mais um dia, o nosso quarto dia de evento. Hoje nós começaremos com o minicurso do professor Olavo, ministrado pelo professor André. Antes, eu só queria dar um informe sobre o voucher. Algumas pessoas já retiraram o voucher lá na sala de produtos do staff, mas os vouchers vão ser entregues aqui na saída do auditório assim que terminar o minicurso. E aí, reforçando, tenham muito cuidado com o voucher, guardem ele é de uso pessoal. Você vai precisar dele para mostrar lá no jantar de confraternização. Tem que assinar o nome, é só um por pessoa, então não percam, fiquem com ele para poder usar no jantar. A professora Silvana quer dar mais um informe sobre o questionário dos docentes. Bom dia a todos. Eu vou ficar reforçando todo dia, porque eu sei que é assim que funciona, tá? Então, para os coordenadores de polo, por favor, insistam com seus docentes para preencherem o questionário. Hoje já todo mundo deveria ter recebido o e-mail. Então, peço para os quem não chequem nos grupos de WhatsApp, né, se todo mundo recebeu, todos os docentes do programa. E se não receberam ou está com o e-mail desatualizado, aí nos informe, que a gente já passa para o pessoal da Fundação Carlos Chagas, ou então ou foi para o spam do e-mail, porque como é meio tipo mala direta, às vezes vai para o spam, tá bom? São essas duas possibilidades. Qualquer problema, nos avisem que a gente pode falar comigo, com a Ira Maia, que a gente passa para o pessoal da Fundação Carlos Chagas, tá bom? Vamos fazer esse esforço aí para preencher esse questionário. Obrigada. Pessoal, também no próximo minicurso que vai acontecer, do professor Nelson, vou pedir para vocês retirarem os números do sorteio ali na entrada. Vai ter esse minicurso do professor Olavo, vocês vão para o coffee break, e quando voltar para o outro minicurso, peguem os números do sorteio ali na entrada do auditório. Vão estar distribuindo lá para a gente fazer o sorteio, certo? Dito isso, vamos anunciar o professor André, que irá ministrar o minicurso do professor Olavo. Professor André, seja bem-vindo, pode ocupar a mesa. Enquanto isso, leia o seu currículo. O professor André Brinatti é licenciado em Física pela Universidade Estadual Paulista, Unesp Rio Claro, mestre e doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, é professor do Departamento de Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa, como colaborador em 93, como efetivo a partir de 94 e professor associado a partir de 2009. Desde novembro de 2019, é membro da Comissão de Pós-Graduação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Tem experiência em ensino superior, formação inicial e continuada, pesquisa em física aplicada, cristalografia, mineralogia, solos, difração de raio-x e método de Rietveld, pesquisa em ensino de física, instrumentação para o ensino de física e de ciências, ensino de física e ciências na educação básica e em extensão, clubes de ciências. Obrigado pela apresentação. Só uma correção, né? Eu vou mediar o minicurso do professor Olavo. Eu fiquei com 3 tipos de medo agora. Então, bom dia a todos, né? Então, eu vou apresentar o professor Olavo e eu não gosto muito de ficar sentado, sabe? Então, eu vou ficar em pé. Então, o professor, o minicurso é Lógica Difusa e Levantamento de Subsunsores na Teoria de Aprendizagem Significativa. E vai ser ministrado pelo professor Olavo. E aqui eu vou fazer uma breve apresentação. O professor Olavo Leopoldino da Silva Filho possui graduação em Física, Ciências da Computação, Matemática e Filosofia, mestrado em Física e Filosofia e doutorado em Física pela Universidade de Brasília. Atualmente é professor associado da Universidade de Brasília, tem experiência na área de Física, com ênfase em interpretação
da mecânica quântica, em particular na interação quântico-clássico. Em filosofia, trabalha com lógica e linguagem, em particular com a aplicação da lógica na análise de línguas naturais. Então, com a palavra, o professor Olavo, obrigado pelo convite e espero conseguir fazer a mediação. Bom, inicialmente agradecer, né, o convite que a comissão organizadora na qual eu estou incluído me fez. Então, é possível que eu tenha me convidado, na verdade, para falar um pouco sobre essa questão em que a gente, eu e Marcelo, né, fizemos esse trabalho. Esse trabalho foi publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, mas ele já sofreu alguns avanços, né? Eu vou tentar apresentar esses avanços também. E ele olha para a teoria da aprendizagem significativa, mas com um viés de lógica difusa que vai ficar claro à medida em que eu for caminhando aqui no curso. Então, a primeira coisa é entender que a teoria da aprendizagem significativa ela tem momentos, né? Então, e nós vamos estar interessados em apenas um desses momentos. Ela tem um momento de levantamento de subsunsor, da organização avançada, e a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, que ficam, né, numa espécie de looping aí. Esses dois primeiros momentos eu costumo chamar de etapas preparatórias da TAS, né, uma característica mais diagnóstica e de organização mesmo, e as outras são, eu chamo de etapas de ensino, em que você tem essa dimensão formativa da aprendizagem significativa. E, finalmente, em geral, se faz também uma avaliação somativa para verificar os resultados. Mas nesse mini curso, eu vou falar especificamente do levantamento de subsunsores e vou dar alguma ideia de como nós estamos tentando trabalhar com a organização avançada dentro dessa perspectiva, né? Bom, o nosso interesse é na etapa de subsunção. E a subsunção ela tem certas características e implicações que você precisa considerar para que faça sentido a ideia de uma lógica difusa aplicada a ela. Então, uma coisa que é muito importante é uma relação que é pouco explorada, inclusive, entre a TAS, eu vou chamar de TAS, tá? Porque só fica toda hora a teoria da aprendizagem negativa, a gente não acaba hoje. Então, a TAS ela tem uma relação natural, eu diria, com a personalização do ensino, porque você está levantando os subsunsores de um indivíduo, e não necessariamente numa sala de aula, quase nunca, na verdade, talvez seja a coisa mais impossível de acontecer, é que você tenha as diversas pessoas com estruturas cognitivas com os mesmos subsunsores e com a mesma força desses subsunsores. Então, na verdade, o que normalmente se adota é a estratégia de uma média, né? Então, você faz quem faz um levantamento de subsunsores e pega uma média daquilo ali e passa, então, a fazer a organização desses subsunsores, supondo que se esteja perseguindo os objetivos da TAS, né? Que é um outro problema a ser considerado. A gente sabe por que isso é feito, porque personalização de ensino é um negócio muito difícil de ser feito. Uma turma de 40 alunos, se você for olhar, a estrutura cognitiva dele é essa, então eu vou organizar assim. A desse aqui é outra, então eu vou organizar assado. Você não consegue tocar para frente. Mas com métodos computacionais robustos, isso talvez seja possível de ser feito, porque é feito de forma automática. Tá? Essa, então, é uma dos objetivos, né? Bom, tem outra coisa também. Quem faz o levantamento de subsunsor já deve ter tido essa percepção de que dois professores fazendo levantamento de subsunsores do mesmo assunto vão ter provavelmente perspectivas tão diferentes que não vai haver comensurabilidade entre os dois levantamentos. Ou seja, o professor coloca no levantamento, o levantamento de subsunsores, ele não levanta só a subjetividade
de quem responde ao questionário, seja lá o que for, mas também do professor que fez o levantamento. E seria interessante que a gente pudesse ter algum tipo de comensurabilidade nisso. Não tem como se evitar a dimensão subjetiva desse levantamento, nem do lado do estudante, nem do lado do professor, na atribuição de valoração que ele vai dar aos diversos elementos da pesquisa, do levantamento. Mas, se você tiver um pano de fundo organizado em que isso possa ser especificado, você tem comensurabilidade no sentido de que eu consigo ver como é que ele está enxergando os vários elementos do levantamento de subsensor e como eu enxergo. E aí se estabelece uma intersubjetividade nesse processo, né? Então, esse é um outro objetivo buscado aqui. É importante lembrar que no levantamento de subsensor, você não está necessariamente levantando aqueles conceitos que você quer ensinar. Você quer levantar aqueles conceitos que vão te permitir ensinar, né? Isso também é uma coisa que nem sempre é considerada de maneira muito estrita. Você até pode colocar também os conceitos que você quer ensinar para saber se aquele cara precisa ser ensinado, porque se ele já tiver, não precisa, né? Mas, em geral, são conceitos prévios ao ensino. Isso tem importância para nós, né? Então, essa é a questão. Essa é a questão que talvez seja a mais importante para o modelo. É que, nessa etapa de subsunção, o que você espera encontrar, não necessariamente é o que você vai encontrar, mas o que você espera encontrar são noções difusas dos estudantes a respeito dos vários conceitos que permeiam aquele tema que você está tentando ensinar, né? Eles podem ser mais ou menos difusos, mas, em geral, ele tem uma ideia do que aquilo é, com que aquele conceito se relaciona, etc, etc. E aí a gente tem que levantar isso, né? Essa é a ideia. E essa ideia, essa noção difusa, é justamente a razão de ser da lógica difusa, né? Que seria a lógica que melhor se adequaria a essa difusividade da percepção, ou seja, de uma estrutura cognitiva que ainda não foi devidamente trabalhada no sentido de ser organizada para um determinado aprendizado. Tá bom? Isso que nós vamos falar aqui não guarda uma relação direta, por exemplo, com a TRI, né, Teoria de Resposta ao Item, e nem com em português é duro de falar esse troço. Por quê? Porque nesses processos você espera já uma consolidação, que o conhecimento esteja consolidado. Então, é diferente a etapa, né? Essa parte. Não que você não possa usar a CAT, por exemplo, para organizar. A CAT talvez seja interessante para organizar, mas para levantar certamente não é. Porque não faz sentido, né? Qual é o funcionamento da CAT? Você coloca um item de um determinado valor, já foi pré-testado e tudo, né? Então você coloca um item num determinado valor de dificuldade, o aluno, se acertar, vai para um item com um valor maior ou igual àquele, se errar, ele vai para um item de valor menor. Mas não é isso que você quer. O que você quer saber, naquilo ali que você está perguntando, o grau de difusividade que o aluno tem. Então, essa é a diferença. Tá? Então, essas noções, né, muito e pouco, são justamente as noções difusas que perpassam a lógica difusa. Não só essas, mas essas são as mais importantes, digamos assim, mais comuns de se encontrar, né? E é por isso que, de certa maneira, a TRI e a CAT não guardam nenhuma possibilidade de fazer esse tipo de análise, tá bom? Então, feito isso daí, nós chegamos à conclusão de que uma estrutura formal como a lógica difusa, porque ela tem associada à sua estrutura formal, ela tem uma estrutura computacional de implementação quase trivial, pelo menos conceitualmente falando. Toda implementação não tem nada de trivial, né? Mas conceitualmente falando,
Então, você pode fazer essa ponte que vai justamente levar em conta... Ih, o que eu fiz aqui? Eu desliguei? Não. Como é que faz para aparecer o laserzinho? Acho que é esse aqui. Ah, tá aqui. Que vai justamente trabalhar com essas questões aqui. Tá? Então, tá bom. Então, subsunção, né? Você apresenta um tema para uma pessoa, coloquei uma criança aqui, porque frente a um tema novo é o que nós somos, né? Nós não temos a nossa estrutura cognitiva formada para aquilo. E aí, essa pessoa supostamente interessada naquele tema, ela vai então criar em cima daquilo uma rede de significação. Mas essa rede não é uma rede bonitinha, como aquela que você espera que ele tenha ao ser ensinado ao final, né? Com sorte, que ele venha a ter. É uma coisa difusa, em que esses vínculos, na verdade, são vínculos difusos. Tá? Por exemplo, numa estrutura proposicional, que eu vou mostrar até um exemplo no final, eu vou dizer a dengue é uma doença. Essa relação aqui, na cabeça de uma estrutura cognitiva de uma pessoa, ela pode estar perpassada por uma incerteza. Eu acho que a dengue é uma doença. Esse é o ponto. Eu acho que. Então, eu acredito que a dengue seja uma doença com 0,8% de certeza. Esse é o ponto. Tá? E quanto mais... Bom, essa parte é mais fácil de ter, né? Mas se você vai falar agora em coisas mais complexas a respeito da dengue, por exemplo, esses elementos aqui vão começar a ter níveis relativamente baixos de confiança, né? Do ponto de vista do aluno. Tá. Então, é isso que você quer levantar. Você quer, na verdade, saber como esses elementos aqui, de certa maneira, estão ligados e com que graus de certeza, que é o caráter difuso da rede, né? do mapa, né? Qual é esse nível de difusividade, para poder fazer a organização avançada disso. Tá bom. E aí, para isso, você tem que fazer o quê? Um tipo de uma modelagem conceitual. Você tem uma mente, que inicialmente está com esses elementos difusos. Cada um desses vermelhinhos aí seria como se fosse aquela rede, né? Com as bolinhas lá e tal. Mas só que elas são espalhadas, né? Umas por sobre as outras. E você quer levantar isso, que é o levantamento de subsunsores, ou seja, você quer levantar esse nível de difusividade, e a partir desse nível de difusividade, se você quer organizar isso e levar isso em direção àquilo que você quer ensinar. Tá? Então, esse é o ponto. E aí você começa a entender essa ideia da lógica difusa. Então, por quê? Porque vão faltar contornos, ao invés de ser aquela bolinha bonitinha, né, dos nossos mapas conceituais, você não tem uma falta de contorno. Aquele conceito ele não está totalmente sedimentado e direcionado na estrutura cognitiva do aluno. Ele precisa ser organizado. Tá? Esse é o ponto. Então, esse é um dos elementos. E essa falta de contorno pode ser tanto com aquilo que o conceito é, quanto com a relação àquilo que o conceito não é. Por isso que eu chamo de modelagem, porque, na verdade, você pode ter um aluno que tem uma boa compreensão do que o conceito é, mas que esse ser do conceito invada dimensões daquilo que ele não é. É claro que aquilo que uma coisa não é infinita, né? Uma banana não é um Boeing 747. Então, é óbvio que isso aqui não pode ser feito solta, tem uma noção aí de relevância, né? Então, a modelagem tem que ter também essa dimensão da relevância, que é quase que natural no processo de modelagem, vocês vão ver isso acontecer. Então, nessas duas possibilidades, sobre aquilo que o conceito é e aquilo que ele não é, eu quero saber a segurança do estudante. Porque se ele me disser com 100% de certeza o que o conceito é e acertar, e com 100% de certeza aquilo que o conceito não é e acertar, não é difuso. Ele sabe aquilo.
Então, pronto, eu não preciso fazer organização avançada daquilo. Já está organizado o conceito. Tá? Só que isso nunca acontece, né? A não ser que você faça um troço desse para um especialista. Né? Aritmética, para um de nós aqui, eu espero para todos, provavelmente não vai ter difusividade. Mas se eu começar a falar, por exemplo, na aritmética mesmo, né? Teorema de Gödel, talvez comece a aparecer alguma difusividade aí. Aritmética é completa ou não é? Etc. Bom, então qual é a estratégia? Então, definida a noção, né, de modelagem conceitual, a gente passa para a nossa estratégia. Qual é a estratégia de desenvolvimento da abordagem? Então, dado um tema, eu vou construir. Então, isso aqui já é a parte, digamos assim, mão na massa do negócio. Né? Inclusive, eram 2 dias, né? Então a ideia era fazer no primeiro dia essa exposição e vocês pegariam um tema, fariam essas construções. Era mais um workshop, mas ficou com um dia só. Então vai ser mais uma palestra do que um mini curso. Então você quer ensinar alguma coisa, sei lá, cinemática. Aí você constrói o mapa dos conceitos que você quer ensinar sobre cinemática. Lançamento oblíquo, sei lá, queda livre, qualquer coisa que você pense a respeito, que você queira ensinar, você faz esse mapa mental, mapa conceitual do que você quer ensinar. E aí você precisa fazer uma reflexão sobre esse mapa e se perguntar o que o aluno precisa saber em termos conceituais para que eu consiga ensinar adequadamente esse tema, né, esses conceitos que eu já divisei. Então essa é a primeira pergunta que você faz. E em cima dessa pergunta, você constrói um mapa conceitual, um mapa mental dos subsunsores. Então, são 2 mapas conceituais. Um é dos conceitos que você quer efetivamente ensinar, e o outro é dos conceitos que você gostaria que aquele aluno tivesse para que ele bem aprendesse aquilo que você quer ensinar. Então, esses são os seus subsunsores. Tem a ver com aquilo que eu falei lá atrás inicialmente. Tá? E é em cima desse cara aqui que nós vamos trabalhar, não em cima desse. Mas esse cara aqui é importante. Por quê? Porque eu quero, de alguma maneira, o processo de organização avançada é o processo de levar nesse aqui, fazer essas coisas se aproximarem de alguma maneira. Ok, então é esse cara que eu vou trabalhar. Então agora eu começo a modelar o sistema. Né? Eu tenho uma caracterização geral do sistema, agora eu começo a modelar, ou seja, procurar quem são as variáveis. Tá? Então eu tenho lá o mapa mental da subsunção, que é o meu objeto básico, né, de análise, que é quem eu vou procurar na estrutura cognitiva dos estudantes. E, na verdade, o que eu vou começar a olhar são essas relações aqui, individualmente. Tá? E aí eu vou começar a criar um questionário. Esse questionário, ele tem, bom, como sempre, né, ele é um item, vários itens, né, esse aí está apresentando só um item, e tem várias alternativas. E aí, cada uma dessas alternativas vai estar fazendo com relação a um único, porque o conceito pode ter várias conexões, né? Então, por exemplo, esse conceito aqui tem essa conexão, essa. Então, cada um desses itens aqui vai estar relacionado a uma ou mais alternativas, né? Relacionada a essas conexões, tá? Justamente para que você consiga fazer aquela modelagem conceitual que eu mencionei. Tá? Então, cada item vai ter associado a ele um nível de relevância, mas que não é importante para levantamento de subsunsor, tá? É importante para a organização avançada. Acho que ainda não fizemos isso totalmente. E as alternativas vão ter um nível de importância. Por quê? Porque quando eu estiver montando isso aqui, eventualmente eu julgue que isso daqui é muito importante que ele saiba para eu poder ensinar o conceito, né, que eu estou querendo ensinar. Mas que isso aqui talvez não seja tão importante assim quanto esse relativamente. É aqui que entra a minha subjetividade. Então vejam que essa aqui é necessariamente uma variável difusa. Porque eu vou dizer que esse cara aqui é muito relevante, é muito importante,
E esse aqui é menos importante. Tá? Eu faço isso atribuindo valores. Né? E aí uma pessoa que for dar o mesmo tema e olhar para essa distribuição de importância que eu fiz no meu mapa de subsunções, pode chegar e falar, não concordo, eu acho que é importante, isso aqui é mais importante do que você apresentou. Eu coloquei lá que aqui era 0,73 de 0 a 1, tá? E aqui era 0,95. Aí ele vai falar, não, tudo bem, eu concordo com 0,95, mas eu acho que aqui deveria ser 0,83. Então, é aquilo que eu mencionei da comensurabilidade. Uma pessoa pode olhar para uma estrutura que você vai usar para levantar os subsunsores e dizer, não, a minha experiência, a minha subjetividade, indicaria outros valores para isso. Não tem nenhum certo, nenhum errado, mas você pelo menos pode agora dizer, os alunos podem estar respondendo a isso diferentemente, porque eu atribuí diferentes valores de importância a essas coisas. Tá? Bom, então você tem essa que é uma variável difusa importante, mas você também tem a segurança do aluno na marcação, ou seja, quão seguro ele está daquela relação, que é uma relação que você está dizendo que é ou que não é, porque pode ser que você coloque aqui que, sei lá, a dengue não é transmissível pelo ar. Tá? Então, ou a dengue é transmissível pelo ar, e isso é falso. Então, ele tem que dizer que ele sabe que isso é falso com tal nível de confiança. Tá? Então, isso também é uma variável difusa. Então, associada a cada alternativa, você tem dois elementos difusos importantes. Um atribuído pelo professor, o outro é para organização avançada, então não vou mencionar, né? Mas um atribuído pelo professor e o outro que é atribuído pelo aluno no momento de resposta daquele questionário que você montou. Então, este questionário é montado olhando para isso daqui, para fazer aquela modelagem conceitual que eu mencionei. Tá bom? Ok. E aí, quais são, então, esses parâmetros difusos? Eu quero saber o que o conceito é e o que o conceito não é. Então, todo o meu questionário está construído no sentido de fazer essa estrutura. É claro que esse conjunto aqui, eu já falei, né, é infinito, mas ele, do ponto de vista da relevância, ele é finito. Né? E é óbvio que aqui também existe subjetividade, mas, sei lá, a subjetividade mais ou menos controlável. E aí eu chamo essa variável aqui de uma compreensão nuclear do conceito, ou seja, daquilo que ele realmente é, e esse aqui eu chamo de uma compreensão periférica, porque eu quero testar essas duas. Eu não quero só que ele acerte o que o conceito é, ou seja, ele tenha certeza daquilo que o conceito é, mas eu quero que ele tenha certeza também daquilo que o conceito não é, dentro da estrutura paradigmática do conceito que eu estou analisando, que delimita semanticamente as possibilidades de não ser, né? Ou seja, de relevância. Então, quando eu construo o item, eu construo essas várias alternativas, algumas vão estar relacionadas à compreensão nuclear e outras vão estar relacionadas a uma compreensão periférica. Todas essas, cada uma dessas alternativas tem um nível de importância atribuído pelo professor, e cada uma delas vai ter um nível de confiança atribuído na hora de resolver o questionário, né, de preencher o questionário, preenchida pelo aluno. Tá? Essa variável aqui, só um detalhe, varia de 0 a 1, e essa aqui varia de -1 a 0. Quanto mais alto for, quanto menor, né? Mas quanto mais alto em módulo for o valor da importância, mais importante ela é. Então, -1 é muito importante, né? E 0 é nada importante. É óbvio que uma pessoa não vai fazer um questionário com um troço que é 0. Né? Seria, por exemplo, dizer, sei lá, estou pensando em dengue e falo, a dengue não é um Boeing 747. Bom, isso não vale nada. Né? Não vai permitir você concluir absolutamente nada daí. Bom, ok. Bom, delineadas as variáveis, nós temos agora que desenvolver o que é a lógica difusa. Entender o que é a lógica difusa e, portanto, de que maneiras a lógica difusa vai poder ser utilizada nesse contexto. Né?
E a lógica difusa ela é a coisa mais simples do mundo, tá? Tem esse nome aí, sei lá, mas é muito usado, inclusive, na engenharia, para controle, né? Por exemplo, se você tem aqui, você tem uma barragem e você quer controlar o nível de água da barragem. Então você vai abrir a barragem ou vai fechar a barragem em função desse nível. Mas nem adianta colocar lá, quando for 5 metros, abra. Porque aí o seu sistema fica doido. Porque ela vai para 5 metros, aí você abre, aí ele desce, aí já não é mais 5 metros, ele fecha. Aí ele sobe. Então tem que ser um troço difuso, porque senão não funciona. Tá? Aí você tem um sistema de compreensão difuso atrelado à análise daquele nível. Então você tem um mecanismo que te dá o input, no caso natural, né? Não é uma estrutura cognitiva, não, a mente humana. E existe aqui um cérebro difuso que atua em cima de servomecanismos que vão fazer a abertura ou fechamento da... A nossa ideia é exatamente a mesma. Só que agora a fonte de dados é uma mente, uma estrutura cognitiva, e esse cérebro difuso vai dizer como nós devemos organizar a informação. Tá? Então, nós temos isso aqui. E aí você, então, define, para você definir uma lógica difusa, você define em cima de um conjunto, por exemplo, no nosso caso aqui é o conjunto A, ele é uma função que vai do universo até 0,1, então o nosso universo seria tudo isso aqui, né? Aqui dentro estão todos os conceitos que perpassam aquele mapa mental de subsunção, então ele é o nosso universo. Na verdade, o universo pode ser até maior aqui, mas geralmente fica só nisso. E essa função mapeia os conceitos no 0,1. É uma chamada função de pertinência, mas não é uma função de pertinência usual. Porque a nossa função de pertinência usual é pertence ou não pertence. Então, ela é binária. Óbvio que a lógica que está por debaixo disso é uma lógica formal clássica, né? Aristotélica e depois do Frege e tudo mais. Então, essa função, na verdade, ela varia entre 0 e 1. Então, ela dá exatamente os níveis de pertencimento daquele conceito no que você quer definir, no conjunto, né? Então, com isso, você tem um conjunto difuso, é um par ordenado do conjunto e da função de pertinência. Tá? Enquanto que um conjunto não difuso, a função de pertinência é 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ou nem precisa pôr, né? Você só vai colocar quem pertence, então tudo 1, né? Então, por exemplo, isso aqui é um conjunto discreto. No conjunto A, 1, 2 e 3 pertencem ao conjunto A. Tá? Um conjunto difuso já não é bem assim. Um conjunto difuso diz que 1 pertence ao A difuso com 0,2% possibilidade. O 2 pertence com 0,5% e o 3 pertence com 0,8%. Ou qualquer número que você queira colocar, isso é só um exemplo. Né? Então, o que você faz? Você borra isso aqui. Tá? Você borra isso aqui. Bom, então essa é a ideia fundamental. Esse conceito aqui é absolutamente central na construção de conjuntos difusos. Tá? E aí você precisa, então, agora que você criou, eu falo isso sempre para meus alunos lá de matemática, né? Matemática é uma das coisas mais, sei lá, pedantes e sem graça do universo, graças a Deus. Porque você define o objeto, aí só com o objeto você não faz nada. Você define as operações, aí depois as propriedades. Mas é espaço vetorial. Tá, define o objeto, define as propriedades, agora você vai falar das operações. Não, mas, sei lá, trigonometria, define o objeto, define as operações, é tudo a mesma coisa. Tá? Mas ainda bem, né? Ainda bem. É uma linguagem formal e não dá para ser bumba meu boi. Então, o que nós temos aqui? As operações usuais entre conjuntos, porque nossos conjuntos são conjuntos difusos. O fato dele ser difuso não tem nada. Agora, eu vou ter que fazer algum tipo de especificação da função de pertinência. Porque agora o meu conjunto difuso não é só os elementos, mas é aquele par ordenado dos elementos com uma função de pertinência.
Então, como é que eu defino a união, por exemplo? A união do conjunto difuso A com o conjunto difuso B é o conjunto de todos os pares ordenados do tipo V e a função de... Vou chamar de xi, tá? Que de A união B, que é a função da união, de tal maneira que essa função ela vai ser o máximo entre as funções de pertinência. Porque essa é a ideia da união, né? A união pega o máximo, né? Que é o ou, né? O ou lógico, né? Então, se está em um, mas não está no outro, que é 1, 0, é 1. Então, você está pegando sempre o máximo. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui também, só que agora com valores que não são mais 0 ou 1, então você precisa de uma função máxima. A interseção, obviamente, tinha que ser... E eu fiz igual. Era o mínimo, tá? Aqui é a interseção. É que eu tive que reescrever esse troço aqui, porque eu vi que esse troço aí não mostrava uma porção de coisa. Aí eu falei, vou chegar lá, não vai aparecer nada. Aí eu fiz isso aqui, eu devo ter feito um Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V e esqueci de trocar. Aqui é uma interseção, aqui é uma interseção, aqui é uma interseção. Obviamente, aqui é um mínimo. Tá? É fácil de entender isso, né? E o complementar, que é um complementar de A em B, né? Você sempre tem um conjunto, pode ser o universo, né? Mas você tem sempre um conjunto de referência, que é o conjunto dos pares ordenados dos elementos e a sua função de pertinência, tal que essa função de pertinência é o máximo entre 0, porque não pode ser menor que 0, é probabilidade, né? E a diferença entre A do RI de A menos o RI de B. Porque também a noção de complementaridade é uma noção irmã da noção de diferença, né? Do ponto de vista de teoria dos conjuntos. E aí tem outras coisas, né? Não vou fazer tudo aqui porque não faz sentido, não é isso, né, que nós estamos procurando aqui. Mas vou dar um exemplo para vocês entenderem como é que essa coisa funciona. Porque agora eu estou falando de funções aqui. Então eu preciso de introduzir funções, tá? E funções que possam, de alguma maneira, representar difusividade. Então, alguns exemplos são esses aqui. O primeiro exemplo eu posso dizer o seguinte, que aquele valor aí, aquele é um 5, tá? Está aparecendo um 6 aqui, mas está no meio, então dá para ver que é 5. Então, isso aqui é aproximadamente 5. Pode estar aqui 5, ou seja, esses valores que estão aqui em volta, você vai chamar de aproximadamente 5. E é aqui que entra um pouco da subjetividade, inclusive, do professor, ou de quem modela o sistema. Porque você pode colocar que aproximadamente 5 é isso aqui, né? Você pode colocar isso aqui bem fechadinho para ter um aproximadamente muito estrito, né? Então isso é difuso. Ali embaixo é o que tem a ver com os ingleses, né? E os brasileiros. Atrasado. Né? Então, este seminário... seria interessante perguntar isso aqui. Este seminário começou atrasado? Ou melhor ainda, começou muito atrasado? Ou pouco atrasado? Ou não atrasado? Vai depender do que cada um tenha na sua cabeça dessa função aqui. Porque se essa função aqui começar aqui e for assim, podia ter esperado aí uns 75 minutos que não teria problema, tá legal, tá? Não tá muito atrasado não, é mais ou menos como funciona a mente do brasileiro, né? A mente, menos o mineiro, no meu caso. Do mineiro ou do inglês, por exemplo, deve ser um troço assim, né? Se não chegou na hora, tá atrasado. Então, nem te recebo mais. Do alemão também deve ser alguma coisa assim. E essa última é temperatura, se eu não me engano. É isso mesmo. Né? O que é uma temperatura amena, o que é uma temperatura... Então, por exemplo, se você quer um controle de temperatura, é interessante usar a lógica difusa, porque você não vai dizer um número para que aquele sistema reaja ao número específico. Você não quer que a temperatura fique em 20 graus. Os nossos ar-condicionados não funcionam assim, tentando manter. Ela estragava no primeiro dia de uso. Tá? Deu 20, aí ele desliga. Aí, 2 segundos depois, já não é mais 20. Né? Aí ele liga de novo. Aí desliga, liga de novo. Não, 5 minutos depois ele está estragado. Então, a ideia é que usa uma noção difusa de temperatura amena. Então, enquanto estiver amena,
fique desligado. Desceu de amena ou subiu, desceu nem tanto, né? Porque o cara não quer te matar de frio, mas passou de amena para cima, aciona o motor. Né? Tá? Então é assim que funciona. Então é assim que a gente modela essas funções que estão aqui. Tá? Então elas têm uma realização funcional explícita. Tá bom? Ok. Então agora, propriedades. Eu encho os meus alunos. Eles devem achar a coisa mais tediosa do mundo nas minhas aulas, porque todos os temas eu falo. Objeto, propriedade, operação, propriedade. Então, olha, mas aí eu espero que eles achem mesmo, porque o troço é tedioso mesmo. Então, veja só. Você tem a lógica difusa, ela tem uma característica muito bacana. Ela preserva a maioria das relações que os conjuntos não discretos, né, conjuntos estritos, guardam entre si. Por exemplo, comutatividade, claro. Isso aqui é facílimo de provar, né? Tanto com relação à operação de interseção quanto de união. A questão da idempotência, né, desses caras aqui. Como chama? Associatividade. Tem a da união também, mas eu não coloquei porque já não aguentava mais escrever essas coisas. E aqui tem, né, a da eliminação, né? Produto no sentido de interseção vazio. Tá tudo lá no artigo, essas coisas, tá? Então, todas essas coisas aqui, o complementar do complementar é o próprio conjunto. O complementar, isso aqui é importante, né? O complementar da união é a interseção dos complementares, tá? Porque na lógica formal isso é a negação da união de duas proposições o E lógico, né? A conjunção das proposições negadas. É isso aqui, só que transformado para conjunto. A gente sabe que a teoria de conjunto segue a lógica formal de maneira bastante próxima, né? Imediata, na verdade. E o complementar do vazio é o universal e o complementar do universal é o vazio. Mas essa não vale, por conta da difusividade. A interseção de um conjunto do complementar do difuso com ele não é vazia. Tá? Não é verdade isso. E também não é verdade que a união do difuso com seu complementar seja o universal. Principalmente quando você usa funções triangulares de máximo e mínimo, método de máximo e mínimo para fazer a análise. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que realmente não segue a estrutura estrita dos conjuntos não difusos. Tá, mas isso aqui é como funciona a lógica, né? Mas eu agora quero saber como é que eu transformo isso nas relações entre as funções. Porque o que o meu sistema quer fazer é inferência. Só isso. O meu sistema é um sistema de inferência. Ele não é um sistema que eu quero... esse conjunto é difuso assim. Isso é só a especificação das funções. Mas eu quero estabelecer relações entre essas funções de tal maneira que eu conclua, usando, por exemplo, uma estrutura modus ponens, A, se A, então B, então B. Mas agora eu não tenho mais isso, porque é o modus ponens clássico. Eu tenho A, se A, então B é um se A, de se A, então B. Então eu tenho um certo nível de probabilidade dessa implicação. Eu tenho um certo nível de veracidade do A, pensando em proposições, né? Mas vale para pertinência, é só escrever que a proposição X pertence a. E a minha conclusão vai depender de quais são esses níveis que estão lá em cima. Então, eu vou precisar estabelecer uma relação entre essas funções que descrevem esses conjuntos difusos. Tá? Então, esse é o processo que realmente importa na lógica difusa, que é o processo inferencial. Então, aqui no processo inferencial, você quer primeiro saber isso aqui. Né? Como é que eu escrevo a função da implicação, ou seja, o psi associado à implicação, dados os psis do A e do B. Né? Então, normalmente você usa, para a implicação, você usa uma mutreta lógica, que é a equivalência, que é verdadeira na lógica difusa, que a implicação é equivalente ao não P ou Q, né? Então,
Você pode usar isso daqui. E você faz, então, essa construção, né? Então, você define essa função aqui através desse cálculo desse mínimo aqui. Aí tem umas tecnicalidades aqui, mas aí a tecnicalidade deixa para lá, né? Isso não é o que mais importa, tá? E aí, com isso, você consegue fazer o do A implica B, tá? Então, você consegue falar sobre inferências lógicas, implicações lógicas nesse contexto. Bom, aí nós construímos um sistema, tá? Então, nós construímos um sistema baseado, né, na relação dessas funções e tudo mais, e baseado naquelas variáveis difusas, né? Então, por exemplo, eu digo assim, isso aqui vale para cada... Isso aqui é uma árvore semântica, né? Porque eu preciso de construir as proposições de maneira semanticamente correta. Então, eu preciso de um analisador semântico no meu sistema para o cara não escrever qualquer coisa lá e o sistema não entender o que ele está falando. Então, a gente usa um sistema de tokens, né? E aqui a ideia é a seguinte, isso aqui é um E, tá? Um E lógico, isso aqui é uma implicação lógica, tá? Isso aqui eu não faço ideia do que seja esse pontinho aqui. Então, aqui o que você tem? Se a importância da alternativa é alta positiva, ou seja, o conceito é nuclear e é muito importante, da marcação do estudante, né? Não, perdão. Se a marcação do estudante é alta positiva e a importância da alternativa é alta positiva, então a cognição do estudante com relação a aquele conceito é muito alta. Veja que aqui só tem CN, né? Por quê? Porque eu estou no lado positivo. Aqui vai ter só a N, porque eu estou no lado negativo. Tá? A P, perdão. Então, aqui você tem várias possibilidades de combinação, né? Na verdade, existem, sei lá, 30 e tantas possibilidades, 36, se eu não me engano, possibilidades aqui. E aí você constrói. Aí quem constrói essas inferências é o professor, em princípio. Tá? Ele pode discordar. Ele pode dizer, por exemplo, que se a marcação de estudante é média positiva para um conceito nuclear e a importância do item é alta positiva, um pode dizer que ele sabe muito, o outro pode dizer que é muito alta, e a outra pode dizer que é muito média, ou pouco baixa, ou pouco média, ou pouco alta. Então, esse é o elemento de difusividade e de subjetividade da construção do sistema. Em princípio, o sistema permite que você construa, o professor construa essas regras semânticas que o sistema implementa. Então, essa é a parte mais chata do ponto de vista da programação, né? O analisador semântico que transforma aquilo em aplicação das regras semânticas propriamente ditas. As regras são simples, né? São só mínimos de funções. Isso aqui que realmente é mais chato do ponto de vista da programação, né? Bom, ok. Aí você fez toda uma análise. Aí você tem lá uma porção de conceitos, aí você está olhando uma alternativa, tá? Isso vale para cada alternativa. Você olha aquela alternativa, olha a marcação do aluno, olha a importância da alternativa, vai lá nas curvas que estão associadas àqueles níveis de importância e de marcação e você começa a fazer uma análise do sistema. Aí aquilo ali vai te dar, não vai te dar um ponto, não vai te dar um valor. Aquilo ali vai te dar uma região. Tá? Então, por exemplo, aqui eu peguei um exemplo da internet mesmo, tá? Em que ele está olhando para a velocidade e está falando, ó, a velocidade lenta para mim é isso aqui, a velocidade alta para mim é isso aqui, e a velocidade média, normal, para mim é isso aqui. Tá? E quando ele vai fazer a estrutura de minimax do sistema, com as regras semânticas, né, que ele colocou lá, então é isso aqui que são as regras semânticas, ele vai encontrar, em função do que ele colocou lá, uma coisa desse tipo aqui, que é esse cara que está aqui. Bom, esse é um conjunto difuso, resposta do problema. Só que ele não serve muita coisa para você, tá? Porque
ele é difuso e nós queremos saber uma resposta. Ele sabe muito, pouco, médio, é isso que eu quero saber no final das contas. Então você tem que passar esse sistema para um sistema de defusificação. E aí uma das técnicas, a mais usada, é o cálculo do baricentro. Então você vem aqui, faz uma integral desse negócio aqui para calcular o baricentro, né, o centro de massa, né? Centro de gravidade, centro de sei lá o que, qualquer coisa que vocês queiram aí, para poder dizer. Aí você vem aqui e vê qual é o caso, qual é o maior, né? Então, do ponto de vista desse resultado aqui, ele é uma velocidade normal. Tem uma velocidade primariamente normal. No nosso caso, ele tem uma cognição aceitável do subsunsor. Tá? Então, aquele subsunsor, quando eu for organizar, eu vou precisar mexer menos nele do que num outro que caia aqui assim. Aí, se todas as respostas dele derem baixo, muito baixo, aí ele vai ter que fazer aprendizagem mecânica, porque você não tem subsunsores para trabalhar, tá bom? Então, só para dar um exemplo, não sei, acho que eu já estou chegando aqui no meu prazo, isso começou a ser aplicado, aqui não era para dengue não, é porque era para ser para dengue, mas depois mudei. Não é dengue, tá? É alimentação saudável. Uma aluna minha do C10 começou a trabalhar com isso, ela queria fazer, seguindo inclusive a BNCC, a trabalhar com os alunos do ensino fundamental sobre alimentação saudável, né? E trabalhando com o cálculo do IMC entre os alunos e tudo mais. Aí ela queria ensinar essas coisas aqui, então o que ela fez? Ela construiu o mapa dos conceitos que ela gostaria de ensinar. Esse negócio aqui, por exemplo, dificilmente é uma coisa que os aluninhos lá dela, né, sei lá, 12, 11 anos, conheciam, né? E ela quer ensinar a relação que isso tem com obesidade, desnutrição, com alimentação inadequada, que é o foco dela, né? Avaliação nutricional e tudo mais, tudo mais. Bom, só que aqui aparecem conceitos que, se não tiverem uma compreensão prévia relevante, importante, isso aqui ela não vai ensinar nunca, tá? Se você não souber o que é o valor nutricional de um alimento, a avaliação nutricional não faz o menor sentido. Então, na verdade, por debaixo desse, eu gosto de falar de baixo, né? Usar a representação espacial como se fosse hierárquico. E por debaixo desse mapa aqui, na verdade, tem um outro mapa, que é o mapa em que ela pretende falar sobre essas coisas aqui. Alimentação, nutrição, condições socioeconômicas. Imagina, talvez o aluno não faça nem ideia do que seja isso, ou pelo menos não faça uma ideia muito clara de qual é, inclusive, a sua condição socioeconômica, né? São alunos muito novos, inclusive. Então, aí ela constrói, que não é para dengue, o mapa dos subsunsores. Então, ela vem aqui, vai falar de nutrientes, então, proteína, aquela coisa toda, né? Qual a relação deles com a alimentação, a questão de ser diária ou não ser diária, de manutenção da saúde. Ou seja, tudo isso aqui não é o que ela quer ensinar. Isso aqui é aquilo que fundamenta aquilo que ela quer ensinar. Esse caso aqui, eu escolhi já de propósito, é um caso bastante simples, né? Como era para alunos de uma série bastante inicial e era na zona rural, então tem outras dificuldades envolvidas aí, e algumas facilidades, é verdade. Ela não fez um mapa também muito grande, né? Foi um mapa que, daqueles mapas que a gente vê que dá para aplicar, né? Que tem também uma galera que faz um mapa com 500 nozinhos aí, milhares de relações, a gente vê que não vai conseguir se ensinar isso nunca. Pelo menos não em 200 anos. Então, é um mapa mais simples. O mapa da dengue, que eu ia colocar aqui, já é um mapa bem mais elaborado, com muito mais vínculos, né, predicativos, e aí enseja um questionário muito mais amplo e muito mais aprofundado, né? Mas nesse caso não, nesse caso foi um caso relativamente simples. Então ela fez isso aqui,
Ela não colocou, isso é um artigo que ela publicou, mas publicou naquela nossa publicação do C10, parecida com essa nossa da RPF, como o resultado do TCC dela, né? Então, ela acabou publicando, mas ela não publicou essa análise não, tá? Porque essa análise estava muito incipiente ainda. E aí eu falei, não, nós estamos fazendo isso aqui como um projeto piloto para entender as coisas. Isso aqui não é ainda não está no momento de fazer uma publicação usando isso aqui, não. Porque você tem uma série de escolhas que você pode fazer, inclusive para configurar o sistema, ou seja, o que eu quero que seja muito. Aí eu ponho a função mais para cá, ponho a função mais para lá. Então eu tenho que fazer uma certa calibragem nesse sistema para que ele possa ser representativo das ideias difusas que eu gostaria que ele apresentasse. Tá? Então, isso tudo entrou nesse processo de calibragem do sistema, compreensão do sistema e teste, né? Porque está programando. Então, parece que vai funcionar da primeira vez. Né? Depois de 200. Aí eu perdi, naquela minha perda do disco rígido, eu perdi o disco rígido. Né? Estragou, não consegui acessar mais nada. Inclusive o site que vocês estão usando também, aí também foi junto. Só que aí eu tive que pagar o cara lá para recuperar, porque não tinha como ficar sem. R$600 para poder recuperar o troço. Ai, que tristeza. Estava até pensando em cobrar aqui pela palestra para ver se eu recuperava uma parte disso. Mas tudo bem, não deu, né? Eu sou da organização, mas nem tanto. Mas então é isso. Então aí o que foi? Ela fez isso aqui, nós montamos, aí o que você faz? Então é aquele processo, tá? Você tem isso aqui, aí ela olha para isso aqui e fala, não, isso aqui é o que eu vou ensinar. Então isso aqui não tem nada a ver com levantamento de subsensora, então vem para cá. Ah, tá. Então agora é o seguinte, eu acho que é muito importante que o conceito central aqui é esse, né? Na verdade. É muito importante isso daqui, para o que eu vou falar. Para o que eu vou falar, tá? Ou seja, isso aqui é coordenado, direcionado pelo outro mapa. Porque às vezes isso aqui, para o que eu vou falar, não é relevante. Tá? Então essa relação é absolutamente essencial. Então, para o que eu vou falar é muito importante. E isso aqui também é muito importante. Isso aqui nem tanto, porque... Tá? E isso aqui pode ter um nível tal de importância. Aí ela vai atribuindo essas relações. Ela faz um questionário e os alunos, então, marcam. Para aluno muito novo, essa marcação de -1 a 1, ou de -100 a 100, aí vai depender do sistema lá, eles não têm uma maturidade tão boa assim para fazer essa análise da real compreensão que eles têm, né, do sistema. Então, isso acaba que é um problema, né, no levantamento de subsensores, porque ele depende da autoconsciência, né, da compreensão. E aí, tá. Bom, e aí então ela fez isso aqui, fizemos essa análise, foi legal, porque deu para, inclusive, usar o sistema lá, entender melhor o sistema. E agora nós estamos pensando, essa parte aqui nós estamos, nesse momento, tentando desenvolver, como é que se faz automaticamente a organização avançada, tendo como o objeto de partida o levantamento de subsensores. Então, daquele questionário aparece uma tabela, em cada um dos conceitos, dos conceitos veiculados pela alternativa aparece lá muito alta compreensão, né? Muito alta, baixa, média, muito baixa, não sei o quê. Aí o sistema agora tem que olhar para esse mapa, que é o mapa da estrutura cognitiva dele com relação ao tema associado, e falar, não, você precisa melhorar isso aqui, porque senão você não consegue ensinar aquilo lá. Então você agora você tem que fazer isso aproximando esses conceitos que estão aqui, que não são os conceitos que tem lá, aproximando esses conceitos dos conceitos-alvo. Bom, isso é muito mais complicado do que fazer levantamento de subsensor, porque aqui você tem que ter uma inteligência diferente, tá? Aqui provavelmente vai ter que ter um tipo diferente de inteligência artificial. Normalmente não se chama uma lógica difusa estrito senso de inteligência artificial, não, tá? Tem gente que chama, mas normalmente não. Aqui você vai precisar de inteligência artificial de fato. E provavelmente de aprendizagem de máquina, porque
a máquina, de alguma maneira, vai ter que se ajustar às respostas que o indivíduo vai dando à medida que você vai fazendo a organização avançada. Então, isso aqui realmente está sendo uma etapa de mais dificuldade para se conseguir. Inclusive, quem estiver interessado em fazer um pós-doc nisso aí, por favor, me procure, tá? Então, essa é a ideia, né? Você tem aqui aquela rede de subsunsores, né? E você quer fazer, então, essa aproximação com a rede que você quer ensinar. E aí você precisa analisar em cada uma dessas vinculações que você julgou mais ou menos importante, como o aluno se considera do ponto de vista da autopercepção dele, da compreensão que ele tem. E aí, em função desses resultados, você faz essa organização. Algumas coisas são claras, né? Por exemplo, a noção de conceito âncora, né? O que vão ser os conceitos âncora aqui? Vão ser aqueles conceitos que estão bem sedimentados. Então, se esse conceito aqui estiver bem sedimentado, ele é um conceito âncora para esses caras aqui. Se ele não estiver bem sedimentado, aí ele não vai poder ser usado como um conceito âncora, mas aí você talvez possa pegar outro que esteja nas vizinhanças dele. Então, é mais ou menos isso que eu queria apresentar, tá? Isso aqui é referência, tem sentido? E é o que eu gostaria de apresentar para vocês, tá? Obrigado. Eu queria, então, abrir para perguntas, né? Eu acho que a Silvana já tem. Tem mais um rapaz ali. Eu não sei o nome de todo mundo, então me perdoe aqui. Tem 3, 4. Então, certo? Aí tem mais lá, né? Então, vamos extrapolar. Ó, então, sejam rápidos nas perguntas, para o professor Olavo ser rápido nas respostas, e o que sobrar a gente conversa no cafezinho. Tá bom? Então, vou começar pela Silvana. O segundo é ele ali, ó. Tá? Bom, em primeiro lugar, queria parabenizar. Fantástico o trabalho. Tá? Eu sou apaixonada por lógica difusa há muito tempo, né? E parabéns mesmo, né? Então, eu só queria, assim, não sei se tem muito a ver ou não, né? Mas passar a experiência que a gente viveu com um aluno nosso no mestrado que está trabalhando com som e ouvido humano, né? E fazendo um protótipo em Arduino. E aí a primeira etapa eu pedi para ele levantar na parte de pesquisa bibliográfica, né? Buscar nos livros o conceito de som. E foi muito interessante, né? E aí, porque você fala, né? A subjetividade do estudante, a subjetividade do professor, mas o livro didático, na verdade, traz. E aí, quando a gente estudou o conceito de som, tem livros que associam o conceito de som com o fenômeno da onda sonora, tem livros que associam o fenômeno do som com o aparelho auditivo, e tem livros, inclusive de ensino superior, que fazem a soma desses dois lados, né? Então, aí você ficou falando e eu fiquei pensando, né? Como é subjetivo, por exemplo, né? Estudar o fenômeno do som dentro dessa perspectiva, né? Não sei se cabe aí falar alguma coisa. Tem tudo a ver, porque quando eu desenhei aquele conjunto e disse o que é e o que não é, eu desenhei bolinha, mas na verdade não é bolinha aquilo ali. Mesmo na própria percepção das pessoas ou das referências, aquilo ali é difuso também. Aquilo ali tem certas conexões que vão ser privilegiadas por uma certa estrutura cognitiva e vão ser privilegiadas por outra. No caso aqui do autor do livro, né, dos livros, né? Então ele vai privilegiar uma certa definição, outros vão privilegiar outras, e significa que, de certa maneira, você está construindo o que o conceito de som é ou não é a partir dessa subjetividade, exatamente. E aí você vai dizer assim, olha, para o que eu vou ensinar, é melhor conceber o som assim. Não é ruim conceber o som assim, mas é melhor assim. É isso. É isso. Isso. Exatamente. E aí vocês estão justamente fazendo isso mentalmente, só que sem fazer lógica, né? Sem fazer um sistema que, de certa maneira, o que acontece? É que a riqueza desse processo se perdeu no momento em que vocês chegaram às suas conclusões. A ideia é que isso aqui não se perde porque isso está registrado num sistema, né? Então, uma outra pessoa pode olhar e falar assim, mas vem cá, esse
essa importância que deram para isso aqui, não é tão importante assim. Aí ele bota menos, está tudo bem. É aquele negócio, não está nem errado nem certo, é só uma percepção subjetiva do tema, né? É isso. Então, a próxima pergunta. Bom dia a todos. Quando o professor ele vai ensinar um conteúdo e o aluno ele não tem aquele conhecimento ainda formado, aquele subsunsor, o professor ele constrói o organizador prévio, né? E esse organizador prévio ele tem que ser complexo, ele não pode ser apenas, por exemplo, um conceito, como muitos fazem. Querem ensinar um determinado conceito e já dá o conceito em si para o aluno estudar. E eu queria que você citasse um exemplo, por exemplo, na física, do organizador prévio. Olha, primeiro, ele tem que ter um subsunsor mínimo, né? Para que você possa fazer a organização, porque a organização é a organização de um subsunsor. Então, ele pode, por exemplo, ter uma noção bastante difusa do que é velocidade. Estou pensando em cinemática, tá? Em cinemática, ele pode ter uma noção difusa de velocidade, uma noção difusa de vetorial. Isso significa que, de certa maneira, se ele não tiver uma noção muito boa de vetorial e de independência de eixos, de coordenada, a compreensão que ele vai ter da divisão de um lançamento oblíquo num movimento horizontal e num movimento vertical independentes, vai estar comprometido. Então, é interessante que você saiba se ele tem essa compreensão, se ele tem essa visualização, vamos dizer assim, bidimensional, nesse caso, para que o seu ensino possa ser o mais eficiente possível. Então, velocidade poderia ser um subsunsor a ser procurado na estrutura cognitiva do aluno. Mas você não procura velocidade. O que é velocidade? Não é isso. Você procura vínculos proposicionais da velocidade com vários outros elementos que perpassam a sua estrutura. Porque o que você quer ensinar, vamos pensar em lançamento oblíquo especificamente, não cinemático, coisa demais. O que você quer ensinar é uma coisa específica que toma a velocidade como pressuposto, né? Você não quer ensinar velocidade, isso aqui é pressuposto que já ensinou esse troço, né? E você quer saber qual é a consequência. O aluno pode dizer, por exemplo, que a velocidade é a medida da posição pelo instante. Lascou, e não é, né? Você não vai conseguir ensinar esse cara direito, porque ele vai colocar aqui V e X sobre T, e T for zero, você não vai nem saber o que fazer com isso. Então, são esses elementos que você está querendo procurar para saber se ele tem essa compreensão. E como isso forma uma estrutura de rede, um grafo, isso tem uma complexidade associada a isso. Ou seja, não é só Claro que são vários S, mas que constituem, na verdade, essa estrutura que é a estrutura de significação daquele conceito, que é a subárvore ou o subgrafo que está associado a um grafo maior, que é o conjunto total de subsunsores. Sou eu? Eu aqui. Você agora é João. Isso. Mas eu vou ter que encerrar com a fala dele, tá? Porque daí vocês conversam no cafezinho, tá bom, Nali? Tranquilo. Porque senão a gente atrasa muito, tá bom? Peço desculpas. Eu também estou cheio de perguntas, mas a gente conversa depois. Lembra da função. Ele está usando aquela função de atrasar. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, é aquela pergunta clássica, né? O que diferencia a lógica difusa das redes neurais é a probabilidade, a introdução da probabilidade, essa regra. A segunda é assim, você concebe essa lógica também para o modelo de avaliação, tipo um modelo oral, né, para você avaliar, em vez de fazer conta, você diz assim, olha, que procedimento você seguiria, assim, assim, assim. E a terceira, não sei se tenho idade, mas estou interessado nesse pós-doc. Legal. Seja bem-vindo, João. É o seguinte, com relação à questão das redes neurais. Rede neural você usa muito para aprendizagem da máquina com relação ao objeto que você está querendo compreender. Então, em princípio, você poderia, eu não saberia exatamente como ainda, teria que pensar um pouquinho, mas em princípio você pode tentar montar uma rede neural e a partir das respostas que ele vai dando a um questionário, por exemplo, ela vai se situando num nível de proficiência qualquer. Eu não tenho certeza se isso, no final das contas, não vai acabar sendo uma implementação
de lógica difusa via redes neurais, porque essa relação pode ser feita, na verdade. Eu usaria mais a rede neural para a etapa a organização avançada dos subsensores. E usaria um CAT para as outras duas últimas etapas, né? É isso. Bom, gente, então vamos agradecer ao professor Olavo. Muito obrigado. Tem uma lembrancinha da comissão organizadora, né, que ele faz parte, e espero que compense os R$600 que ele perdeu. Antes de vocês saírem, prestem atenção nos avisos. Bom dia a todos. A gente tem alguns informes agora. Obrigado, professores. O primeiro é que a chamada, né, a lista de presença do minicurso,